Vamos lá, vamos começar com rachadinha mesmo, porque era o assunto que a gente já puxou ali da Juliana Dalpiva, porque, nossa, é muito forte essa declaração do Marcelo, né, Josias? É forte. E é preciso lembrar sempre que rachadinha é um eufemismo para roubo de dinheiro público, né? Disso que a gente está falando. Essa prática é disseminada nas casas legislativas do Brasil. Mas nenhum outro político conseguiu executar esse desvio com a sofisticação empreendedora do Bolsonaro. Sob o comando do Bolsonaro, a família administra há 3 décadas uma espécie de holding da rachadinha. Essa holding foi fundada no mandato do Bolsonaro, na Câmara Federal, e o empreendimento ganhou pelo menos 2 filiais nos gabinetes dos irmãos Flávio e Carlos Bolsonaro. Essa revelação desse personagem, Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, que conta ter sido obrigado a devolver mensalmente 80% do seu salário quando trabalhou no gabinete do... O som do Josias caiu aqui para mim. Você está me ouvindo, Josias? Fala um pouquinho. Estou te ouvindo. Agora tô te voltou, ouvindo. agora voltou. Desculpa, Josias, voltou, caiu. De onde Tinha você me caído. ouviu? Não, eu nem sei a última frase sua, Josias. Mas eu ia dizendo, Fabiola, que isso é a rachadinha virou para a família Bolsonaro um empreendimento, né? E foi fundado ali no mandato do Bolsonaro, na Câmara Federal, e ganhou 2 filiais, uma holding com 2 filiais nos gabinetes do Flávio e do Carlos Bolsonaro. A revelação do Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, que esse personagem que conta agora foi obrigado a devolver mensalmente 80% do seu salário quando trabalhou no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, isso é a reiteração de um vício que já foi dissecado. Nós estamos diante de um escândalo tão escancarado que cada vez que o Bolsonaro dá uma de cachorro louco, ele constrange alguém no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, precisa explicar por que contribuiu com decisões que adicionaram mais de 1 ano de protelação no Bolsa Prescrição, que é o projeto criminal idealizado por essa holding da rachadinha. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, fica devendo uma justificativa aceitável para o fato de ter enviado para a lata de lixo documentos que atestaram desvios de mais de 6 milhões de reais no antigo gabinete do primogênito Flávio. O próprio Bolsonaro, quando rosna para as instituições, ao declarar que chama os seus devotos às ruas no 7 de setembro para defender a liberdade de expressão, ele deveria se sentir obrigado a explicar a sua dificuldade de se exprimir sobre essas mordidas da rachadinha, incluindo as dentadas que chegaram à conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Mais embaraçoso do que o silêncio do patriarca sobre essas perversões familiares é a ausência do Carlos Bolsonaro, que é um especialista em barulho que subitamente perdeu a língua depois que a Justiça concedeu ao Ministério Público a autorização para apalpar os seus dados bancários e fiscais. É preciso estimular, Fabiola, a família Bolsonaro a fornecer ao país as explicações que eles estão devendo. Essa notícia de hoje reforça a impressão de que nós estamos diante de um escândalo que já está mais do que conhecido. O que falta é explicação, mas os Bolsonaro, eles parecem que não se julgam devedores de explicações. Eles são capazes de tudo, menos de prover essas explicações. E o país mereceria. Com certeza, o país merece, eles têm obrigação porque ocupam cargos públicos, né? A gente não está falando de alguém que não cumpre cargo público, esse é dinheiro público, né? É muito importante a gente sempre lembrar, esse dinheiro dos gabinetes é o nosso dinheiro que está lá, então há necessidade realmente de se explicar, mas vão ter que se explicar na justiça, porque há investigações nesse sentido.